Olá, muito boa tarde. Estamos ao vivo aqui do Amazonas Atual para falar com você, para estar com você nessa tarde pelos próximos 40, 50 minutos na nossa live super especial do Virando o Jogo, episódio 66, aqui na maior plataforma de notícias do Brasil, da região norte do mundo, Amazonas Atual, onde a gente leva para você uma informação de qualidade, uma informação de verdade. E o nosso programa tem o intuito de contribuir com você, levando informação sobre empreendedorismo, o mundo dos negócios e esse mundo corporativo tão importante nos dias atuais. Como eu falei, episódio 66, para o Brasil e o mundo a partir de agora. E o nosso tema hoje, a gente vai falar sobre estágio, talento e mercado. Flexibilidade e oportunidades de desenvolvimento profissional, como treinamentos, mentoria e curso de idioma. São alguns dos temas citados numa pesquisa recente, onde nós tivemos acesso para que a gente traga para você dados fresquinhos sobre esse mundo do estágio. Esses são os maiores interesses dos estagiários e candidatos a estágio no Brasil. Segundo uma pesquisa conduzida pela empresa de recrutamento Companhia de Estágios, 48% dos 6.226 entrevistados indicaram esses aspectos em um questionário online, entre fevereiro e março deste ano. É um ponto de atenção, segundo o CEO da companhia, Thiago Ramvashi, porque os benefícios que favorecem o desenvolvimento estão somente na 8ª posição entre as empresas mais oferecem aos seus estagiários. Os mais comuns são Vale Transporte, indicado por 72% dos entrevistados, Vale Refeição e Alimentação por 58%, Assistência Médica 48% e Academia 45%. E por falar em Vale Transporte, mais da metade dos estagiários atua em regime totalmente presencial, 37% no híbrido, modelo desejado pela maioria, e 6% trabalham em casa todos os dias. A amostra da pesquisa é composta majoritariamente por jovens da região sudeste, que têm entre 18 a 24 anos, ou seja, 64% dessa amostragem. De acordo com o balanço de 2023, o Centro de Integração Empresa-Escola CIE, 59,5% dos estagiários brasileiros têm entre 18 e 24 anos. 5 em cada 10 deles se declaram negros ou pardos e 68,4% são mulheres. Já 11% desses jovens são os únicos responsáveis pela renda familiar e mais da metade estão em famílias que ganham até 2 salários mínimos. Então, olha a representatividade, a importância do estagiário para a sociedade e, sobretudo, para o seu seio familiar. Vejam bem que 11% desses são os únicos responsáveis pela renda familiar. E grande parte das famílias ganham até 2 salários mínimos. E para falar sobre esse assunto, para falar sobre esse mundo do estágio, que eu acho muito relevante, muito importante, porque o estágio é uma troca onde quem está chegando para ser estagiário traz aquele conhecimento acadêmico e a empresa contribui ali com a experiência do dia a dia. Eu tenho o prazer, a partir de agora, de receber Ana Jéssica. Muito boa tarde, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada. Fico agradecida pelo convite e participação aqui do programa. Seja muito bem-vinda. A gente vai conversar aqui, falar um pouquinho sobre esse mundo do estágio. Ana Jéssica, ela é gerente regional da EPRO Estágios e nós vamos conversar, vamos levar para você essa informação tão importante, porque muitas vezes a gente quer contratar uma mão de obra, quer contratar um estágio, a gente não sabe por onde ir, nós não sabemos aonde acessar e muitas vezes e ao invés de a gente encurtar o caminho, a gente acaba criando uma série de coisas que não precisa, e aí nós temos a EPRO Estágios que vem facilitar, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Ana, antes da gente continuar, eu vou virar a nossa ampulheta do tempo para que a gente possa nortear o nosso bate-papo. E agora eu gostaria de apresentar a você, gerente regional ao norte da empresa EPRO Estágios. A EPRO Estágios realiza atendimento para empresas que buscam jovens talentos. Ela é formada em administração pela Uninorte, pós-graduada em liderança estratégica e gestão financeira, além de gestão estratégica de pessoas. Já passou por empresas como CIE e Samel. Ana Jéssica, eu quero começar exatamente entendendo como surgiu a EPRO Estágio e qual o seu principal propósito. Legal. Então, hoje a EPRO Estágio ela é idealizada pelo nosso diretor administrativo, Edilson Santana. Ok. Então, há 2 anos atrás, então, ele formalizou essa pauta, de criar um agente de integração que fosse esperto. Em que sentido? Evitar as burocracias dos procedimentos, das contratações do programa de estágio e levando às empresas, essa possibilidade deles fazerem a destinação das vagas para os estudantes. Os estudantes que são aqueles que
tem aquela busca, aquela ânsia do mercado de trabalho, só que muitas das vezes não tem aquela experiência, né? Então, o programa de estágio ele é muito oportuno nesse sentido. E não só tem aquela ânsia de querer estar no mercado, mas a gente acabou de ver aqui que tem a necessidade também, né? Sim. É um número muito interessante, esse que 11% ele é responsável pela renda familiar. Correto. Então, imagine que o estagiário ele tem um papel preponderante, né, para a manutenção das famílias, desenvolvimento familiar, então acaba que tem um papel muito, muito significativo. E eu quero entender como que é essa dinâmica na EPRO Estágios. Como que funciona, por exemplo, uma empresa que precisa do estagiário e como que ela deve ser o procedimento dela para que ela possa identificar com vocês essa oportunidade e vocês efetivamente fornecer, entre aspas, obviamente, esta mão de obra. Legal. Então, a legislação do programa de estágio é regida pela 11.788, inclusive no domingo, né, dia 18, foi o dia do estagiário. Você comentou, mas acho que estava todo mundo tão atordoado, né? Tão assim, não sei se atordoado, não sei se emocionado com a partida do Silvio Santos, né? Que foi anunciado, que foi todo mundo meio que acho que meio aéreo. E a gente não se atentou a essa data tão importante e significativa. Mas conta para a gente um pouco mais, desculpa te interromper, mas é para a gente poder interagir. Sim. O que essa lei diz e qual o papel da EPRO Estágio nesse contexto todo? Legal. Então, hoje, o estágio ele tem duas modalidades. Tem o estágio não obrigatório e tem o estágio obrigatório. Hoje, a gente atua, digamos que 99% com o estágio não obrigatório, que é aquele justamente que é remunerado, tem um contrato pré-estabelecido de até 24 meses. O estagiário ele vai ter direito a uma bolsa auxílio, o auxílio transporte. E como você relatou, pode ter outros benefícios, né? Que a empresa ali pode estender. Uma carga horária máxima de 6 horas por dia. Não pode ter mais que 6 horas? Semanais. Não, pela lei tem que ser no máximo 6 horas por dia. E qual que é o valor médio que nós temos aqui na região norte? Sobretudo, quando eu falo região norte, eu quero me atentar ao Amazonas e, sobretudo, a Manaus. Qual que é a média salarial de uma bolsa? Isso. Hoje, pode ser estagiário todo estudante que esteja cursando ensino médio, técnico ou superior com idade igual a 16 anos. Então, aí nós temos bolsas que variam desde o ensino médio, né, que é a partir de R$500, nível técnico a partir de R$600 e o próprio nível superior, que é uma faixa etária de a partir de R$700. Lembrando obviamente que tem a ver com a carga horária? Isso, depende da carga horária, se for de 4 horas, 6 horas. Então, depende muito. Então, se estender, por exemplo, 6 horas, pode ter o acréscimo ali de 1 hora de intervalo para o almoço, né? Então, a empresa já dá o benefício do auxílio alimentação. Então, é uma oportunidade que hoje as empresas também têm de agregar para dentro da sua empresa para visibilizar as oportunidades para esses estudantes. Então, vamos lá. Para a gente resumir, para você que está chegando agora, a gente está falando aqui sobre essa prática do estágio com uma empresa que é especialista disso, que é a EPRO Estágios. E eu tenho o prazer de receber aqui a Ana Jéssica, ela está dizendo o seguinte, que existe uma lei específica para a contratação de estagiários, que desde estagiários de nível médio, técnico e superior podem ter essa bolsa de estudo, podem ter essa bolsa de estágio, de 4 e de 6 horas. E que essa remuneração, ela está entre R$500 a R$700. Obviamente pode ser para mais ou para menos. Isso. E aí ficou uma dúvida aqui, na carga horária de 6 horas, esse estagiário ele tem direito a 1 hora de intervalo ou como que é isso? Como que funciona? Ele é compulsório, a concessão dessa 1 hora. Se for 6 horas direto, tem aquele 15 minutos de intervalo, mas pode ser incluso 6 horas e aí acréscimo 1 hora de intervalo, não tem problema. É como se ficasse 7 horas, porém que 1 hora não é contabilizada, entendeu? Fica aquele horário comercial. Mas tem empresas que atuam com 4 horas pela manhã ou 4 horas pela tarde, varia muito. E qual que é o limite de estagiários que uma empresa pode ter? Não tem a limitação, por exemplo, para estágio nível superior. Só não pode exceder a mais do que 20%, digamos, do quadro de funcionários. Se uma empresa tem 50 pessoas, ela não pode ter mais do que 10 pessoas. Isso. Entendi. Tá. E deixa eu te perguntar uma coisa que é uma grande dúvida, e nós atuamos junto a algumas empresas, acaba que surge essa dúvida, a gente não tem essa expertise como vocês têm. Então, vamos dizer que nós temos lá uma empresa de panificação. Suponhamos que é uma empresa que é uma fábrica de pães. Ela pode contratar estagiário para atuar no ambiente fabril de produção?
Pode sim, desde que tenha um supervisor dentro da área para fazer o acompanhamento daquelas atividades. Pela legislação é permitido. Nossa, que interessante. Vamos dizer, se fosse em outra área, uma empresa de peças pesadas, se ela quiser ter um estagiário que cuide do estoque, que cuide do almoxerifado, que faça controle, não tem problema nenhum. Não, porque hoje existem os cursos, né, direcionados, nível técnico, nível superior. Então, ele pode, sim, está disponibilizando essas oportunidades para os estudantes. Por isso que é muito importante a gente trazer essas informações, porque as empresas muitas das vezes não têm esse conhecimento. Não sabe, é assim, uma mão de obra que, como eu falei no início, eu volto a reafirmar, que é uma mão de obra que ela tem um custo um pouco menor. Sim. Obviamente que é um processo de troca, né, entre a experiência e o aprendizado, então acaba que essa junção das duas coisas, mas ao mesmo tempo ela gera a possibilidade dessa pessoa ser contratada futuramente. Correto. Né? E a pessoa, na prática, ela vai aprender. E é um momento de treino, né? Tem aquela parte, ele já tem muito a parte teórica dentro de sala, né? E aí falta muitas das vezes aquela oportunidade de ir para a prática. E é muito importante a questão das empresas ter essa visibilidade, porque eles podem direcionar, apesar de não ter um vínculo empregatício, ele vai estar moldando ali, e caso venha surgir alguma oportunidade, por que não aproveitar quem já está ali dentro, né? Vamos efetivar aquele estagiário. É muito importante. Deixa eu te perguntar mais uma coisa. Qual que é a sua percepção, qual que é o seu olhar? Aquela pessoa que faz parte desse mundo do trabalho, a partir do momento que ele tem a oportunidade de fazer um estágio, você acredita que ele tem mais vantagem competitiva de quem não faz estágio e depois ingressa no mercado de trabalho? Com certeza, porque ali você consegue moldar dentro do teu currículo aquela experiência. O pessoal fala assim, mas eu não tenho experiência, mas às vezes fez um estágio não obrigatório, ou até mesmo estágio obrigatório. Então, é uma experiência, é válida, tem uma legislação, né? É feita uma questão do contrato, é ativado o seguro. Então, tem toda a parte de embasamento jurídico. Então, consegue comprovar ali aquela experiência do estágio, sim. E o que é estágio obrigatório e não obrigatório? Isso daí é interessante. Legal. O estágio obrigatório é aquele que está dentro da grade curricular, que é obrigatório para aquele estudante ter o certificado final. Por exemplo, curso de enfermagem, necessariamente ele tem que fazer. Isso, ele tem uma carga horária ali, sei lá, de 200 horas, 300 horas. Então, ele faz o estágio, né, e consegue a certificação. O que está fazendo a graduação de administração, o estágio ele é obrigatório ou não obrigatório? Depende muito da grade curricular da instituição de ensino. Ainda tem esse mas o estágio, a maioria, eles conseguem até utilizar como horas complementares, né? Ok. Porque ali tem o final que eles precisam cumprir aquela carga horária, então, muitas das vezes, até mesmo eu já consegui utilizar o meu estágio na época, né? E apresentar para me ganhar horas complementares. Então, é muito legal, sim. Vamos falar daqui a pouquinho mais sobre a EPROestágios, mas antes da gente falar efetivamente da empresa, eu quero te perguntar o seguinte, como que a gente deve proceder para realizar um processo seletivo que seja eficaz para estagiários, garantindo que eles estejam alinhados à cultura da empresa que está buscando esse estagiário? Legal. Então, primeiro é definir o perfil, né? O que a empresa tem ali hoje de demanda, o que ele espera daquele estagiário. E os processos de seleção, hoje em dia, eles podem ser menos burocráticos, sabe? Aquele bate-papo, aquela análise de currículo, às vezes eles não têm aquelas experiências comprovadas, mas é válido você instigar ali o estudante, participou de alguns projetos, participou de algum workshop, se ele está envolvido ali com a área dele, né? Se ele procura se atualizar, se especializar através de cursos extracurriculares dentro da área. Então, isso é muito importante. A gente, como atuação nessa área comercial, a gente também tem uma pegada de recrutamento e seleção. Perfeito. Então, a gente vai conhecendo, identificando cada perfil de estudante, se realmente ele está se preparando, né? Hoje em dia, a gente tem aí muitos cursos online que ficam disponíveis, às vezes não é pago. Então, vale a pena também fazer um investimento, né, ali na carreira para a gente tentar se destacar no mercado de trabalho. Interessante, Ana Jéssica, você falando essas colocações, e acaba que a gente começa a trazer um filme daquilo que está acontecendo no mercado. A nossa empresa, ela também atua no recrutamento e seleção de pessoas. E uma das fases mais difíceis, aliás, tem duas. Uma é, primeiro, você conseguir uma massa de currículo para que você possa fazer a triagem. E a segunda é o momento da entrevista, né? Que as pessoas geralmente não estão preparadas para esse momento da entrevista. Qual que é a sua percepção acerca disso?
Olha, eu acredito que o estudante, ele pode tirar ali um pouco, se ele se autoconhecer e conhecer ali o seu currículo, ele vai se trazer muito preparado para o momento da entrevista. Então, eles também têm que ter esse cuidado de elaborar o seu currículo, sabe? Não pensar, eu não tenho muita experiência, o que será que eu vou colocar? Então, às vezes, terceiriza para uma outra pessoa fazer o currículo e essa outra pessoa não conhece ele mesmo. Então, ele pode, no ato da entrevista, se ele estiver ali ao pé da letra, o autoconhecimento, ele consegue transparecer para o recrutador e passar a segurança que ele é merecedor daquela vaga. Então, a gente vê muito isso, que eles precisam ter mais segurança de si para eles poderem tentar uma oportunidade. Muito bacana, Ana Jéssica. Eu vou convidar você agora para tomar uma aguinha com a gente, que é a melhor água da região norte, que é a água Toia. E olha aqui, gente, essa água Toia, ela é deliciosa, ela mata a sede de verdade, ela é o maior pH que você pode imaginar. Então, aquela sensação, né, que você tem assim, de sede, ela efetivamente mata a sede. E uma outra coisa super importante, é uma dica para você que está aí do outro lado, que o momento é da gente estar cada vez mais ingerindo líquidos, ingerindo água. Está muito quente, está muito seco, e aí nós estamos cobertos por uma fumaça horrível, infelizmente. Então, nós temos que nos hidratar tomando água e, por que não, a melhor água da região norte, a melhor água do Brasil, que é a água Toia. Enquanto a Ana Jéssica toma essa aguinha aqui, eu quero falar com você das nossas vagas de emprego. E essas vagas são super importantes para que você possa buscar uma colocação ou recolocação para o mercado de trabalho. E você, a partir de agora, aponta a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela ou anota o nosso telefone para que você possa participar enviando seu currículo, que é o 98590-4300. E hoje nós temos a vaga de advogado trainee, então você que está aí buscando uma colocação, recolocação como advogado, você que tem experiência na área de jurídica, você que está querendo trilhar a sua carreira para que você possa ter mais oportunidades. Então, esse escritório de advocacia é um escritório muito renomado aqui do Amazonas e ele está buscando um profissional para atuar na área jurídica como advogado trainee. É importante, obviamente, que você já tenha feito o exame da ordem, que você tenha uma boa comunicação, uma boa fluidez, saiba trabalhar em equipe, um bom relacionamento interpessoal e, sobretudo, conhecimento jurídico e vontade de aprender. A segunda vaga que nós temos hoje é de analista de logística. Então, atenção, você que é analista de logística, mas, Marcelo, não é para mim essa vaga, pode ser para o meu primo, para o meu irmão, para o meu cunhado, não tem problema. Anota o telefone 98590-4300 para que essa pessoa possa participar desse processo seletivo como analista de logística. Então, é importante que você já tenha atuado na área de logística, que você tenha conhecimento sobre fomentar rotas de entrega. É importante que você saiba fazer romaneio e também que você tenha um bom trato com os seus subordinados, como, por exemplo, o lojista, os motoristas, os ajudantes, e que você consiga interagir para ter uma boa produtividade e economia no que diz respeito à logística da empresa. A terceira vaga que nós temos hoje é coordenador ou coordenadora de RH. É importante que você tenha vivência na área de recursos humanos, que você tenha a capacidade de desenvolver pessoas, treinamento, desenvolvimento, capacitação, sobretudo desenvolver o endomarketing, que é o marketing interno para colaboradores, e que você esteja apto a desenvolver grandes programas de treinamento nessa organização. Necessariamente você precisa ter conhecimento também do pacote Office e ter um bom relacionamento interpessoal. Temos ainda a vaga de coordenador ou coordenadora administrativo-financeiro, e aí você tem que ter experiência no gerenciamento das boas práticas de gestão e administração, contas a pagar, contas a receber. É importante que você tenha um olhar clínico sobre finanças, sobre impostos, sobre a parte fiscal de uma empresa, para que você possa dar suporte à diretoria dessa organização. Também é necessário que você tenha domínio do pacote Office, sobretudo que você tenha experiência com planilhas de Excel. Saiba gerenciar pessoas e consiga ter a capacidade de delegar tarefas para formar um bom time e dar excelentes resultados. E, por fim, você que está conosco aqui no Virando o Jogo, nós temos a vaga de estoquista. Então, você que é estoquista, que tem experiência comprovada, pessoal, só é importante que você efetivamente tenha experiência comprovada em todas essas funções que nós falamos, e no caso específico agora de estoquista, você precisa saber como alocar, como acomodar produtos
saber os princípios do primeiro que entra, primeiro que sai, cuidar do que nós chamamos de FIFO e da acuracidade de estoque, ter experiência em fazer inventário e acompanhar o fechamento de inventário. Então, é importante que você tenha uma boa fluidez verbal, que você tenha uma boa comunicação e que você tenha domínio do pacote Office também. Então, para você que está do outro lado, você que está chegando agora, anote esse número desse telefone, 985 90 4300. Você pode enviar o seu currículo para as vagas de advogado trainee, analista de logística, coordenador de RH, coordenador administrativo financeiro e estoquista. E eu vou voltar aqui agora para continuar o meu bate-papo super interessante aqui com a Ana Jéssica, que faz parte da EPRO Estágios, que é uma empresa que faz essa interligação entre empresa e estagiário. Então, ela dá essa oportunidade para aquelas pessoas que estão buscando se colocar no mercado de trabalho, praticando ou fazendo o estágio, que em alguns momentos pode ser obrigatório ou não obrigatório. Ana Jéssica, me diz uma coisa, quais os principais papéis podem ser desenvolvidos por estagiários? Hoje vai depender muito do perfil que a empresa define. Então, pode estar atuando aí na área administrativa, contábil, até mesmo a área de saúde. Então, vai depender muito do que a empresa tem hoje como demanda. Então, hoje a empresa pode explorar esse universo de agregar os vários cursos que existem, né, e trazer ali para dentro da organização o estagiário. E aí, Pro Estágios, conta pra gente como surgiu, o que vocês fazem efetivamente, como que funciona o serviço de vocês. Legal. Então, como eu falei, né, foi idealizado pelo nosso diretor e aí surgiu a oportunidade... Ele fica onde? Onde que é a matriz? A nossa matriz fica em Mato Grosso do Sul. E aí ele idealizou essa oportunidade de trazer para a região tem norte. Mais filial? Isso. Aqui a gente funciona em Manaus. Tá. E temos pontos de direcionamento devido às parcerias. Graças a Deus a gente está expandindo, então a gente consegue atender outros estados também. Boa Vista? Isso. Pará, a gente está em Santarém, Belém. Então, a gente já está conseguindo aí expandir, graças a Deus. Que bom. Então, como que funciona? A EPROestágio é uma agente de integração que auxilia, né, nessa intermediação. Hoje, nós temos parceria com todas as instituições de ensino regulamentadas pelo MEC. Então, a gente consegue facilidade, né, na questão da captação dos estudantes. Então, a nossa área comercial, né, no caso, eu hoje, assumindo essa responsabilidade, a gente busca parceria com as empresas. Então, a gente idealiza o perfil e faz a captação dos candidatos, faz a triagem, faz os encaminhamentos para os agendamentos das entrevistas. E a empresa, aprovando aquele estudante, a gente faz a intermediação do contrato, ativação do seguro, com todas as cláusulas, né, conforme a legislação. Então, funciona dessa sistemática. Então, a nossa equipe, né, a área comercial, a gente está buscando. Então, se as empresas que estiverem nos assistindo, né, não, com certeza. Queiram eu ia fazer agora a gente dá uma paradinha agora para facilitar para você falar. Processo. Rede social, telefone de contato, WhatsApp, para você que está do outro lado, está aparecendo na tela ali, está aparecendo lá que a gente está falando sobre o tema, mas vai aparecer na tela já. Qual que é a rede social de acesso para ir para estágios? Ana Jéssica EPROestágio, pode chamar, a gente tem os nossos links do WhatsApp, a gente tem grupos de vagas, a gente dá toda essa parte de orientação para os estudantes, dicas de elaboração de currículo, a gente encaminha também os links de cursos extracurriculares, né, que é muito importante. Hoje, a gente procura idealizar para as empresas não só ter um olhar para o currículo, né, o currículo ele é importante, mas ter um olhar para realmente que às vezes tem estudantes que estão com aquela gana, sabe, de pegar aquele conhecimento teórico e para a parte prática, né? Então a gente dá todo esse suporte, todo esse auxílio, muito personalizado os nossos atendimentos, humanizado também o nosso contato, ele é direto com os estudantes através do WhatsApp, a gente esclarece dúvidas, então a gente faz toda a ponte, desde a parte do contato com o estudante até no pós, né? Até mesmo os nossos estagiários. Instagram? Ana Jéssica EPROestágios. EPROestágios. WhatsApp? É o DDD 92 986 11 14 25. 986 11 14 25 é o número que você pode entrar em contato a partir de agora para que você possa, se você tem a necessidade, se você quer ter algum estagiário dentro da sua organização, aproveita. Inclusive, eu quero aproveitar para dizer que nós, lá no IBVV, estamos com uma profissional da EPROestágios.
que foi intermediada, que está sendo intermediada pela Estágio e vai estar conosco ao longo desse período, provavelmente de 2 anos, e essa troca entre a experiência que nós temos ali na área de consultoria e mentoria e a pessoa que vem com todo o conhecimento para que a gente possa, nessa fusão, formar um bom profissional para o mercado. Então, é uma troca muito interessante, muito legal. E, Ana Jéssica, me fala uma coisa. A questão de... qual que é a importância de um plano de carreira estruturado para estagiários, né? E como que isso pode impactar a experiência de maneira positiva e seu engajamento na empresa? Legal. Então, como a legislação prevê um período de até 2 anos, né? Então, existe a possibilidade de fazer renovações a cada 6 meses. Então, hoje, muitas empresas fazem o plano de carreira do estagiário voltado nessa sistemática. E aí, eles vão fazendo o aumento da Bolsa Auxílio, né? Então, eles vão fomentando a implementação de atividades para dentro daquele contato. E assim, quando finaliza o programa de estágio, após 24 meses, faz a efetivação daquele estudante. Então, é muito importante para dentro da organização essa estratégia do plano de carreira voltado para o estagiário. Eu estou aqui recebendo aqui várias mensagens aqui, e tem um parceiro nosso de negócio, que é a Reibo Camisaria, que está achando super interessante o bate-papo, falando como é importante essa mão de obra, e provavelmente acredito que já conheça já a ProEstágio. São parceiros nossos, um abraço para vocês. Estamos trabalhando aí. A dona Adriana, que está por aqui. Ela mesma. E eu também estou aqui com uma pessoa que foi uma pessoa que fez esse link para nos conhecer, que é a Ludmila, né, que ela está em São Paulo, está no evento lá, e está falando assim, olha, que tudo, linda, maravilhosa, merecidíssima está aí. Um abraço para você, Lud, a nossa gestora educacional aí, que abriu portas para as creches e escolas aqui do Amazonas. Eu estou aqui também com o Wilson Melo, que é o nosso amigo lá do Nova Era, dizendo que ele acredita muito nessa mão de obra, e tem alguns estagiários lá no Nova Era, diz que eles são assim, extremamente comprometidos em fazer da melhor maneira possível. Legal. Então, acaba que é bem interessante isso, né? Essa junção mesmo. Ana, eu vou pedir para você tomar mais uma aguinha, e agora eu quero falar com você sobre uma empresa super legal, aproveitar que o Murilo está ali do outro lado, para ele colocar para a gente aqui o nosso parceiro comercial, que é a ED Brindes. Então, se você precisa preparar, nós estamos aí no mês de agosto, passamos o mês dos pais e estamos indo agora para o último quadrimestre do ano, né? Setembro, outubro, novembro, dezembro, e a gente já começa a pensar como que a gente vai melhorar o nosso relacionamento, né? Qual que é o brinde que a gente vai entregar para o nosso colaborador ou para os nossos parceiros comerciais. E surgem muitas dúvidas. E aí eu quero convidar você para que você entre agora na rede, no Instagram da ED Brindes, e você vai lá e clica lá, ED Brindes, e você vai lá ter uma infinidade de produtos. Você tem squeeze, você tem fone de ouvido, você tem caixinha de som, você tem caderno especial, você tem agenda, você tem caneta, você tem produtos sustentáveis, tem malas, mochilas, pastas, você tem de tudo. São mais de 4.000 itens que você pode efetivamente contratar através da ED Brindes. E eu vou aproveitar aqui para falar que quem cuida da ED Brindes na região norte é o meu amigo Oséias. O Oséias, ele é diretor da ED Brindes, e você pode entrar em contato com o Oséias, e eu gosto de passar logo o nome dele, que eu gosto de ver a confusão. E para ter confusão, daí você fala com o Oséias, ele vai te atender da melhor forma. O Oséias, que é um grande parceiro aqui nosso, e ele sempre está à disposição. O telefone direto do Oséias é 9299-187-1767. Está aparecendo na tela para você vários brindes da ED Brindes. Então, se você está pensando em brindes, se você quer contemplar os seus colaboradores, os seus parceiros comerciais, a hora é agora de você ir lá, né? Clica lá, fala com o Oséias pelo WhatsApp que eu indiquei para você, e você vai ter os melhores brindes do Brasil com um preço super legal e uma condição de pagamento super especial. Então, ED Brindes para você, não deixe de contratar, não deixe de buscar essa parceria super importante. Quero lembrar você também da nossa Academia de Líderes, que você pode clicar no www.ibvv.com.br.
e você vai ter acesso lá a levar um treinamento super especial, super modelado para a sua organização. Ele pode ser realizado em company, de acordo com a cultura organizacional da sua empresa, e também pode ser realizado através das nossas turmas abertas. Você vai lá no nosso site ou através do telefone 98590 4300. Quer mais informação sobre a Academia de Líderes? Essa Academia de Líderes ela é ministrada totalmente por mim, Marcelo Salum. A gente traz uma experiência de mais de 30 anos, tendo passado por algumas organizações internacionais, multinacionais e nacionais, e a gente vai compartilhar com você em 5 módulos. Primeiro módulo, liderança, pensamentos e mudanças. O segundo módulo, a gente fala sobre as ferramentas de gestão, aquilo que eu aprendi para a gente poder ganhar tempo, aumentar a produtividade, entregar resultado. No terceiro módulo, a gente fala sobre marca pessoal, o importante da nossa marca pessoal para que a gente possa fechar negócios, construir grandes relacionamentos. No quarto módulo, a gente fala sobre modelos de negócios disruptivos, a gente faz assim uma grande disrupção, uma grande viagem sobre tudo que há de mais interessante no mundo dos negócios. E por fim, no quinto módulo, eu falo com você, eu entrego para você algumas ferramentas para que você possa realizar um planejamento estratégico e um plano de negócio. Então, www.ibvv.com.br ou telefone 98590 4300. E eu estou tendo aqui o prazer de conversar com a Ana Jéssica da EPRO Estágios, e a gente está falando dessa mão de obra tão importante, tão significativa, que tem um papel que ela é uma junção entre a teoria acadêmica com a prática. E aí você pode gerar ali grandes talentos, grandes profissionais. Conheço algumas pessoas que começaram em algumas empresas como estagiário e depois se tornaram grandes profissionais que têm um papel super relevante no mercado, super importante das empresas. E aqui, com a Ana Jéssica, eu quero te perguntar o seguinte: qual a dica você daria para futuros estagiários no momento da entrevista de emprego? Legal. Então, primeiro tem que ser verdadeiro, né, com a questão, se preparar, analisar o seu currículo, ver, né, estudar a empresa é o primeiro ponto, se condiz, né, com aquela expectativa de médio a longo prazo ali de carreira. Outro item fundamental é procurar estudar. Mas, Ana, estudar o quê? Estuda a vaga, tem aquele autoconhecimento de quais as suas qualificações se condiz com a questão da vaga. Então, acredito que o preparo, né, através de cursos extracurriculares que estejam de acordo com a vaga, consegue ali destacar aquele candidato para o processo de seleção. Perfeito. Ana, mais um minutinho da sua atenção, daqui a pouco a gente vai vir para um momento super interessante, que é o Vai e Vem, mas antes disso eu quero dar uma dica de livro super interessante para você, que é o Novo Gerente Minuto. Gente, esse livro é super gostoso, eu já li ele pelo menos 2 vezes, em 2 momentos diferentes, né? E ele traz para a gente assim, uma experiência muito legal de como que você pode otimizar a sua forma de gerir. Ele é escrito pelo Kim Blanchard, que ele é PhD, e o Spencer Johnson também. E eles trazem assim uma experiência e uma junção um pouquinho assim de um livro, de um outro best-seller super interessante que muita gente já leu, ou se não leu deve ler, que é Quem Mexeu no Meu Queijo. Mas efetivamente aqui o Gerente Minuto, ele foi lançado em 1981 para que ele pudesse revolucionar o conceito de liderança e passou a ser associado à agilidade, ganhar tempo, ganhar produtividade. O símbolo do Gerente Minuto, a indicação de 1 minuto no mostrador de um relógio digital, é defendido por Kim Blanchard e Spencer Johnson para nos lembrar que devemos reservar 1 minuto do nosso dia para olhar as feições das pessoas que gerenciamos e nos conscientizar de que são nossos bens mais importantes. São elas que podem trazer melhor desempenho e produtividade para a empresa, em especial em momentos de adversidade. Ou seja, é a junção da liderança com pessoas, e isso acaba que a gente consegue gerir pessoas, e essa troca vai levar a um bom resultado. Então, o Novo Gerente Minuto, para você, é uma dica de livro super especial. E nós estamos aqui no Amazonas Atual, que é o maior site de notícias, e a gente faz parte desse negócio, episódio 66, muitas pessoas já passaram por aqui, e hoje eu estou falando com a Ana Jéssica, que ela é a gestora da região norte, responsável pela EPRO Estágios. Ana, a gente vai agora para o que eu chamo de vai e vem, são perguntas rápidas, né, para a gente interagir, conhecer você um pouco melhor. O que é mais importante, cérebro ou apresentação? Cérebro. Empreender é uma virada de chave. Qual a lição mais importante que a vida lhe ensinou? Não desistir. Sua maior alegria? Minha família. Seu diferencial?
eu tenho um bom potencial. Quem é Ana Jéssica? Eu sou uma pessoa aberta, muito família. Hoje, o que eu tenho na questão do meu aprendizado, tudo é fruto da vida mesmo, de eu não ter desistido, de ter acreditado em muitas coisas que eu idealizei. E hoje, até mesmo, tanto o meu lado pessoal quanto o lado profissional, hoje eles estão bem alinhados, sabe? Quando você está satisfeita profissionalmente, emocionalmente, pessoalmente, então é um equilíbrio. Então, quando chega nessa etapa, eu acredito que até aquilo que vem para dar errado vai agregar a pessoa. Deus, ele mostra oportunidades, e hoje eu não tenho desistido. Eu tenho abraçado as oportunidades que vêm aparecendo, e graças a Deus a gente está conseguindo aí caminhar por todas as colheitas que a gente vem. Eu vejo que com o meu trabalho eu faço o impacto das vidas, né? A gente transforma vidas. Sim. Então, são rotinas. Você abre oportunidades, né? Um mundo de Correto. sonhos dos novos profissionais, esses jovens que estão chegando no mercado, que querem apenas uma oportunidade. E muitos ali têm a oportunidade de efetivamente começar, né, uma grande carreira a partir do estágio. É isso mesmo. Ana, muito obrigado pela sua presença, obrigado pela sua participação. Eu vou falar um pouquinho mais com você e daqui a pouco eu volto para ela se despedir de todos nós aqui, a gente finalizar o nosso Vida no Jogo, episódio 66, com a Ana Jéssica, que ela é gestora da EPRO Estágios. Antes disso, eu quero falar com você sobre um projeto super bacana, que é o nosso projeto para que possamos levar um grupo de pessoas para a NRF. A NRF, que é o maior evento de varejo mundial, está aparecendo na tela para você. A NRF, que a sigla significa National Retail Federation, que é a maior feira de varejo mundial que acontece em Nova York. Esse é um evento que já há alguns anos nós participamos, fazemos parte da delegação da FGV, e esse ano nós temos uma parceria muito forte com a Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, com o Centro EASP, para que a gente possa fomentar a ida das pessoas da região norte e participar conosco de 12 a 16 de janeiro num pacote super especial lá de NRF FGV Sev Light, onde você vai ter acesso a 3 dias de feira, e lá nós temos encontro com alguns CEOs, e também depois nós vamos para as visitas técnicas, para que a gente possa vivenciar na prática toda aquela teoria que nós vimos durante os encontros com grandes personalidades, com grandes CEOs, gestores de grandes companhias. A gente vai na prática vivenciar e fundir essa experiência. Então aproveita agora, entre em contato com a gente no 984252384, você vai ter todas as informações e pode somar com a gente nesse grupo que vai fazer parte de mais uma NRF em Nova York, de 12 a 16 de janeiro de 2025. Gente, chegamos ao fim e eu não poderia finalizar esse programa sem falar, sem mencionar uma grande perda que nós tivemos nesse final de semana. Mas antes de falar dessa perda, Ana, gostaria que você se despedisse dos nossos internautas, dos nossos telespectadores, dizer para você que foi uma entrevista super bacana, super legal, tenho certeza que foi muito esclarecedora, várias mensagens aqui, algumas eu citei aqui no ar, mas para você que não assistiu, não teve tempo, o nosso link ele vai subir, isso foi ao vivo, aí ele sobe agora, vai para a plataforma do Amazonas Atual, depois ele vai para a plataforma do YouTube e depois nós levamos para a nossa plataforma palestrante Marcelo Salum, para que você possa assistir, para que você possa compartilhar e ter acesso a essas dicas sensacionais que hoje nós falamos efetivamente desse mundo do estágio. Então, Ana, por favor, se despeça dos nossos internautas, telespectadores e amigos, e eu agradeço muito a sua presença. Muito obrigada, Marcelo. Reforço, né, a gratidão por essa oportunidade. Agradeço a minha família que está me acompanhando aí, as nossas empresas parceiras, os nossos estagiários, e dizer para vocês, estudantes, que vocês podem contar com a EPROestágio, que a gente vai estar aí fomentando parcerias, né? Empresas novas que desejam conhecer o nosso serviço, né? Como agente de integração, a gente está aqui para apoiar esses sonhos e ingresso desses estudantes no mercado de trabalho. Muito obrigada. Eu que agradeço essa oportunidade da gente trazer essa informação e esse conhecimento. E aproveitando, gente, como eu falei, a gente está finalizando o programa, são 17 horas e 45 minutos na nossa Amazonas, nossa Manaus, e está super quente lá fora. Aliás, está quente aqui dentro, imagina lá fora como é que está, né? Esse calor que nós estamos passando aqui, o nosso verão amazônico.
Mas eu não posso deixar de mencionar a perda do nosso querido Silvio Santos, que nos deixou no último final de semana, um dos maiores comunicadores, né, um dos mais icônicos e influentes comunicadores do Brasil, Silvio Santos, que deixou todo um legado, né, aquela experiência, aquela memória afetiva. Me recordei muito dos domingos que a gente estava lá no meio, estava na churrasqueira, daqui a pouco acabava tudo, tinha que acabar tudo, porque a família queria se reunir para assistir o Silvio Santos, o Show do Calouros, Topa Tudo por Dinheiro, enfim, uma série de quadros que levavam muita alegria. E eu quero finalizar com um pequeno fragmento de texto de uma música do próprio Silvio Santos. Como diria Silvio Santos, vamos sorrir e cantar, do mundo não se leva nada, vamos sorrir e cantar. Até a próxima terça-feira com mais um Virando Jogo, comigo, Marcelo Salum, aqui direto do Amazonas Atual. Forte abraço a todos e uma ótima terça-feira.